vocês, tá bom? Olha só, a tia tá de máscara porque a gente tem que seguir umas orientações das autoridades que falam que a gente tem que estar usando máscara, tá bom? Então a gente tem que ser obediente, o papai e a mamãe chamar atenção, tem que colocar máscara para sair, para ir em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que estar usando a máscara, tá bom? E não esquece também de lavar a mãozinha com água, com sabão. Não mexe com álcool se o papai e a mamãe não estiver perto. Só se eles derem na mãozinha de vocês, aí vocês esparramam na mão, limpa, cuida bonitinho do jeito que está orientando, tá? A gente tem que obedecer o papai, a mamãe, as autoridades e tem que obedecer também a Deus, tá bom? Aqui, ó, Deus deixou pra gente um manual de vida, a nossa Bíblia que é manual de vida. Então a gente tem que seguir as orientações aqui também, porque a palavra de Deus fala sobre obediência, sobre o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, tá tudo aqui. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão ler e entender. Por enquanto vocês vão ouvir e entender, tá bom? Vamos orar antes de ouvir a história? Coloca a mãozinha no coração e fala assim: Papai do céu, muito obrigada por essa mensagem que eu vou ouvir. Eu sei que o Senhor vai falar no meu coração. Agora coloca a mão nos ouvidos e fala assim: abra os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Amém? Amém! Que ela foi tirada da casa dela, ela foi tirada da família dela para servir de escrava, vamos dizer assim. Ela tirou uma menina pequenininha, foi tirada do meio da família dela para trabalhar para a esposa de um coronel, a esposa de um comandante do exército. Então, aí ela foi trabalhar na casa dessa mulher. Ela ajudava ela a limpar a casa, lavar as louças, lavar roupa, tudo que essa senhora precisava, ela ajudava. E ela não ficou com raiva, mesmo ela sabendo que a mãe dela, o pai dela estava longe, que ela foi tirada com muita dureza, ela foi tirada de perto dos pais dela e foi levada para outra família para ajudar a cuidar das coisas da casa de outra família. Ela não ficou com o coração dela ruim, não fechou, não ficou triste, não ficou emburrada, também não vou fazer, também não quero fazer. Ela não fez nada disso. Ela era uma menina de Deus. Ela sabia que Deus estava junto com ela onde ela fosse. Não adiantava fazer qualquer coisa de mal para ela, que ela estava confiando em Deus. Assim nós também. A gente não adianta. Se alguém falar, vai para outro lugar, fica longe do papai, da mamãe, a mamãe está no trabalho, você tem que ficar na casa de outra pessoa, não se preocupe, Deus está com você, aonde você estiver, Ele está cuidando, tá bom? Então, essa menininha, ela ficou ali cuidando das coisas dessa senhora. De repente, chegou o esposo dela, que ele estava com um rosto todo cheio de machucado, e ela ficou olhando, né? O que será? Aí a esposa desse coronel falou para a menininha que ele estava cheio de doença no corpo dele, que ele estava muito doente, que ele tinha que ficar afastado, que ele tinha que ficar longe das pessoas, porque a doença dele era contagiosa, ia contaminar. Tipo esse negócio que está acontecendo aí, sabe? Que a pessoa fica doente, ela não pode ficar perto das outras pessoas, ela tem que ficar longe. Então, aí ela pegou, ela não guardou raiva, não guardou mágoa dentro do coração, ela não ficou emburrada. Ela falou para a mulher que ela trabalhava para ela, falou assim: minha senhora, a senhora sabia que lá da onde eu vim, eu aprendi sobre um Deus poderoso que cura, que cuida das pessoas. E tem um profeta que ele faz tudo que Deus manda. Ele tem uma intimidade tão grande com Deus, sabe? Uma pessoa que ora, esforçada, e ele, tudo que Deus fala para ele fazer, ele faz e Deus opera. E eu tenho certeza que o seu marido, se ele for lá nesse profeta, o profeta vai dar uma direção para ele e vai acontecer. Ele
ele vai ser curado, mas ele precisa acreditar, ele precisa confiar em Deus e ele precisa obedecer. Aí o que aconteceu? A esposa dele foi e falou para ele, o nome dele era Naamã. Ele falou assim: Naamã, aquela menininha israelita, a nossa escravinha, ela falou que tem um moço lá no meio das colinas, que ele mora lá. Ele falou que se você for lá e falar com ele, ele fala com Deus, e Deus usa ele para ajudar as pessoas. O que você acha de ir lá? Ele ficou meio assim, mas foi, né? Ele chamou os outros empregados dele e foi para lá. Aí, na hora que ele chegou, ele conversou, aí veio o profeta, chegou, foi lá falar. Vocês acreditam que o profeta não saiu para conversar com ele? Só foi um rapaz, um amiguinho lá, o auxiliar, o companheiro do profeta, chegou nele e falou assim para ele. Falei assim: ó, eu falei lá com o profeta, ele falou para você ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e pronto, você vai ficar limpo, vai ficar curado. Aí ele ficou pensando assim: mas como assim? Esse rapaz, ele não sabe que eu sou uma pessoa muito importante, ele manda recado pelos outros, nem fala com a gente, e mandou eu tomar banho naquele rio imunda, sujo, cheio de latinha, de plástico. Não acredito, eu não vou fazer isso. E foi embora. Aí de repente um dos empregados dele falou assim para ele: mas meu senhor, o que tem que eu fazer? O senhor já está aqui, a menininha falou, o senhor saiu lá da sua casa, veio, ele falou, todos sabem as maravilhas, os milagres que Deus opera através da vida desses profetas. Custa, meu senhor, vai lá, faz uma forcinha, esforça. Quer dizer, a gente tem que esforçar para ser obediente. Não é assim, falar: não vou, não quero, é muito difícil, lá é sujo, eu vou no outro que é limpo, não quero lavar essas vasilhas, tá cheio de gordura, eu não quero fazer isso. Não, a gente tem que se esforçar. Às vezes, aquelas coisas que estão mais difíceis pra gente, é dali que Deus tira para fazer a operação de milagre na nossa vida, sabia? Aí o que ele fez? Já que eu tô aqui, né? Então eu vou tirar. Aí ele tirou a capa dele, que estava cheio de machucado, cheio de lepra, cheio de enfermidade no corpo, mas eu acredito que até o coração dele era duro, porque ele tinha tirado aquela menina de perto da mãe dela para levar ali. Mas mesmo assim, ele ouviu que o empregado ouviu a menininha, depois ele ouviu o outro rapaz que levava ele e resolveu entrar no rio. Ele entrou no rio, aí ele mergulhava, entrava dentro da água, uma vez, nada aconteceu. Entrou de novo, 2 vezes, vamos contar com a tia, ó, 2 vezes. Entrou de novo, 3 vezes, mergulhou de novo, 4 vezes, nada aconteceu. Mergulhou de novo, 5 vezes, nada aconteceu. Lá foi ele de novo, 6 vezes, nada aconteceu. Aí, na última vez, quando ele mergulhou, ele foi lá no fundo, ele foi lá no fundão mesmo. Ele mergulhou, ele deitou lá, sabe aquele fundão que você fica até sem ar? Entrou lá embaixo, lá no fundo, e na hora que ele saiu, olha só, não tinha mais nenhuma marca, não tinha nenhuma feridinha, nem no rosto, nem na barriga, nem no braço, em lugar nenhum. Vocês sabem por que aconteceu isso? Porque ele acreditou e ele obedeceu. Vocês imagina vocês, se ele tivesse parado na segunda, na terceira ou na quarta vez, não ia ter acontecido um milagre na vida dele, né? Mas ele obedeceu, ele fez 7 vezes, ele seguiu a risca o que o profeta falou. Entra naquele rio, mergulha lá no fundo e na 7ª vez você vai ser curado. Ele poderia ter desistido, ele não desistiu, ele fez as 7 vezes, então ele obedeceu. Quer dizer o que, crianças?
que a gente recebe milagre na nossa vida, a gente é mudado, a gente é transformado, a gente é limpo por inteiro quando a gente obedece. A gente obedece a nossa autoridade, obedece os nossos líderes, obedece nosso papai, nossa mamãe, vovó, tio, quem cuida da gente. Porque as pessoas que são colocadas para cuidar da gente, elas têm uma direção de Deus. É Deus que coloca eles para cuidar da nossa vida. Se a gente obedecer, arrisca tudo que Deus está falando aqui na palavra de Deus, tudo, não é só a metade, é tudo que a gente obedecer aqui, Deus ele opera na nossa vida. A mesma coisa o papai e a mamãe. Eu tenho certeza que se o papai e a mamãe prometer um presente para vocês, só se vocês cumprirem uma tarefa em casa, vocês vão fazer direitinho para ganhar esse presente, né? Vocês vão querer trocar, fazer isso por troca. Mas na verdade, tudo que vocês querem, vocês podem ter porque eles são o pai de vocês. Eles vão cuidar de vocês independente de você fazer ou não. Só que eles querem que você esteja em obediência, ouvindo, estando atento a tudo que eles estão falando para vocês fazerem. Então a gente tem que agradar o papai e a mamãe, obedecendo, fazendo tudo o que eles pedem para a gente fazer e a gente recebe a recompensa sim. A mesma coisa é Deus. A gente tem aqui um monte de coisa para a gente fazer. Deus ele não quer obrigar, não quer fazer nada trocado. Ele quer que a gente obedeça, porque a gente tem recompensa. Mas para a gente receber essas recompensas, a gente tem que fazer direitinho, do jeito que ele ensina. Não é 5, não é 2, não é 3, são 7 vezes. Então vai lá e faça as 7 vezes. Foi assim que Naamã fez. Ele ouviu aquela menininha. Deus usou uma menina que ela podia estar muito chateada. Ela não ficou chateada. Ela ajudou assim mesmo ela sabendo que ela não estava no lugar que ela deveria estar, porque de repente foi até Deus que mandou ela lá. Mas ela foi tirada da família dela para ir lá. Às vezes Deus tira você aí da sua casa para pegar o celular e falar para a vovó assim: vovó, Deus está cuidando da senhora, tenha força. Vovó, vai orar. Vovó, quando a senhora for dormir, ora, pede para Deus curar a senhora. Titia, quando a senhora for acordar, acorda e fala: obrigada, Jesus, pela minha saúde. Você, criança, pode ser usada por Deus sim para ajudar a salvar alguém, tá? Então fica com isso no coração de vocês. Você é criança e você pode ajudar alguém sim. Você pode falar com o vizinho, com os amigos, com os coleguinhas, com o papai, mamãe, vovó, vovô, titia, titio, todo mundo que você quiser falar, que você souber que tem algum problema, que está com alguma doença, que está com algum problema, você pode chegar e pode falar. Você pode ser usado por Deus, você pode ser instrumento de Deus para ajudar essa pessoa, tá bom? Porque foi Jesus, foi Deus que escolheu você, tá bom, meu amor? Beijo para vocês, crianças, fiquem com Deus e até domingo.